Você sabe o que é o PPAG, Plano Plurianual de Ação Governamental? E a LOA, Lei do Orçamento Anual? Em setembro, a Câmara vai promover cursos para explicar o que são e como funcionam esses mecanismos que são votados e discutidos aqui na Casa Legislativa e ajudam a planejar o orçamento de Belo Horizonte. Os cursos são uma forma de ajudar a motivar a participação popular. Também vão ser promovidas 6 audiências públicas. 5 vão discutir o PPAG e uma a LOA. No programa de hoje, vamos conversar sobre os mecanismos de participação no orçamento público de Belo Horizonte. O Câmara Debate começa agora. E para conversarmos sobre esse assunto, nós convidamos o consultor legislativo de Administração Pública, Orçamento e Finanças da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Lucas Ribeiro, o representante do Programa Nacional de Educação Fiscal, Nemer Sanches, a coordenadora de projetos da Escola do Legislativo, Helena Braulia Falcone Baladon, e o presidente da Comissão de Participação Popular aqui da Câmara, vereador Pedro Patrus. Obrigado, viu, gente, pela presença de todos, prazer recebê-lo. E vamos, antes do debate, ver algumas informações sobre os cursos que a Câmara Municipal vai promover. Veja. São 210 vagas. Qualquer pessoa pode participar. Vão ser 3 turmas de 70 alunos. Nos dias 23 e 24 de setembro, acontece o primeiro curso no período da manhã. A segunda turma será nos dias 25 e 27 de setembro, no turno da tarde. A última turma vai receber as orientações nos dias 1º e 2 de outubro. As aulas são à noite. O curso vai ser dividido em módulos. No primeiro, os alunos vão ver assuntos ligados à educação fiscal, cidadania e finanças públicas. No segundo, o tema é o processo orçamentário. O terceiro vai discutir a tramitação do PPAG, da LDO e da LOA. Quem estiver interessado pode fazer a inscrição no site da Câmara. Ô Helena, quando a gente fala de PPAG e LOA, claro que a maioria das pessoas não sabe como é que funciona, e não sabe também que a participação de cada um pode sim ser importante na definição desse orçamento da cidade, né? É preciso fazer um planejamento. É por isso que estão sendo programados esses cursos. Agora, para participar dos cursos, é preciso primeiro fazer a inscrição no site, né? Sim. Até mesmo para ver se vai ter número de vagas suficientes, é isso? Não só suficientes, como para fazer esse controle, né? Nós temos um espaço para a realização desse curso, que é o plenário JK, e o plenário comporta 70 pessoas. Então, por isso a gente abriu 70 vagas para cada turma. Curso, exato, né? Para cada turma. Para cada turma, ok. Agora, quanto tempo cada pessoa vai ter de aula, de palestras, etc.? São 7 horas no total, dividido em 2 dias. No primeiro dia, 4 horas e no segundo dia, 3 horas. Sim. Quer dizer, nesse período de 7 horas, então, ela vai ter uma noção geral sobre PPAG, LOA e os outros mecanismos de participação. Sim. Né? E vão ser também abordados vários temas que fazem parte do orçamento. Né? A gente viu aqui que são divididos em módulos. Sim. Né? Então, vários módulos com vários assuntos, né? São 3 módulos. São 3 módulos, isso. Né? Como é que são esses módulos, Helena? Bom, o primeiro módulo vai ser sobre educação fiscal, cidadania e finanças públicas. O segundo módulo sobre processo legislativo e como instrumento de planejamento. Esses 2 módulos no primeiro dia. No segundo dia, o terceiro módulo, que aí já envolve a tramitação dessas peças orçamentárias, né, desses projetos de lei de natureza orçamentária, aqui na Câmara Municipal. Agora, a gente fica imaginando o seguinte, quem nunca teve um contato com esse tipo de linguagem, você acha que é difícil o cidadão comum de Belo Horizonte participar? Ou ele participando do curso, ele vai entender realmente como é que é feito o orçamento? Sim, esse curso ele vai abranger esse assunto de forma geral. Né? Então, com certeza é o início, né, para o entendimento de como que funciona, como que funciona a tramitação, como que funciona o planejamento, como que o cidadão pode participar. Então, com certeza... É um básico, né? É um não dá para básico aprofundar demais. Fundamental para se ter esse entendimento, exatamente. Agora, Lucas, vamos lá então falar em básico, no básico. O que é o PPAG, o que é a LOA? Vamos começar
O que você quer falar primeiro? Na verdade, eles são interligados, né? Sim. Tanto o PPAG como a LOA, até a LDO que já foi votada aqui na casa. Sim, vamos explicar a LDO também. Né? Então, assim, são três projetos, são três peças orçamentárias, né? Que foram instituídas aí pela Constituição e com o intuito de trazer essa cultura do planejamento que assim, já é muito difundida no setor privado para o setor público, a questão da responsabilidade, da transparência. Então, assim, a Constituição... O PPAG, por exemplo, é um planejamento de 4 anos. Um planejamento de 4 anos, exatamente. Esse PPAG, ele vai trazer aí qual é o plano do governo, porém, ele é um pouquinho deslocado do mandato legislativo, né? Da legislatura, no caso, eles são 4 anos também, porém... ele vota no primeiro ano, com vigência para 4 anos, com o intuito de dar continuidade às políticas públicas, evitar que com a mudança do prefeito ou mudança do executivo, né, não se tenha continuidade nas políticas públicas, coisas que já ocorreram no passado, né, não só no Brasil, mas em outros países. Sim. Então, assim, pega 3 anos, o prefeito entrou, aí pega o PPAG, que é um planejamento para 4 anos, pega 3 do prefeito atual e 1 do próximo prefeito. Ou, se o prefeito for reeleito, do próximo mandato. Exatamente. Então, vai garantir que as políticas públicas planejadas tenham continuidades ao longo do tempo, não sejam políticas públicas de curto prazo, mas sim de longo prazo, né? E a LOA, a Lei do Orçamento Anual? A LOA, na verdade, assim, ela é a materialização em termos monetários, né? É o planejamento do orçamento como a pessoa como leiga pensa, né? Que é assim, simplesmente o quanto a destinação do recurso. Isso, destinação do recurso. Então, a PPAG seria, então, uma estipulação de metas, de objetivos a serem cumpridos ao longo daqueles 4 anos. E LOA seria a verba para encaixar nesses compromissos. Correto. E aí nós temos no meio termo aí a LDO, que é a Lei de Diretrizes, que ela vai fazer o meio de campo aí entre o PPA e a LOA, né? Então, assim, nesse planejamento de médio prazo, desses 4 anos, qual é a minha prioridade para o meu primeiro ano? Qual é a minha prioridade para o segundo ano? Então, a função da LDO é justamente essa, orientar a elaboração da LOA, né? Você destacar as prioridades, você prever algum imprevisto que pode ocorrer, você detalhar qual vai ser a sua ação no caso de ocorrer imprevistos, o que eu vou cortar, o que eu não vou cortar. É justamente fazer esse meio de campo entre o meu planejamento e a minha execução. Uma palavra que eu observei que você está falando muito, e eu acho importante, é planejamento. Correto. Né? Tanto de um instrumento quanto de outro, isso faz parte de um planejamento da cidade. A coisa não pode ser feita a toque de caixa sem se pensar antes o que vai ser feito. Não é isso, Nemer? Isso mesmo. Tem a questão do planejamento. Porque o processo orçamentário, ele é todo baseado num plano. Então, ele é uma peça que dá uma diretriz de quais são as opções políticas do Estado para aquele ano que vai ser executado, no caso do PPA, para os 4 anos. E é interessante que, só conhecendo esse processo, só sabendo qual é a relação dessas peças orçamentárias e a relação entre elas e com os reflexos do planejamento da prefeitura, é que a população pode interagir, pode participar. As leis orçamentárias têm uma mistificação de que elas são uma ficção, uma peça de ficção, e não é isso. A gente sabe que elas representam, as leis orçamentárias representam o plano de governo expresso em termos monetários, no caso da LOA, e em termos de metas quantitativas e qualitativas no que diz respeito ao PPAG. E elas estão todas envolvidas num grande plano, que é o planejamento da cidade para 30 anos, né, que é o BH 30 anos. Então é importante as pessoas saberem o que consta em cada uma e o que elas representam para poder interferir, para poder participar desse processo orçamentário, porque o que a gente tem notado é que parece que o povo está distante desse processo e muitas vezes a gente acha que é por não saber por onde interferir nesse processo, qual é a forma de participar desse processo. E a gente sabe, estudando o regimento da Câmara, estudando a lei orçamentária do município, a lei orgânica do município, que tem os espaços específicos para participação na Câmara, e isso pode representar um avanço democrático das pessoas conhecerem quais são as formas de planejar, qual é a forma de definir o que vai ser gasto e como interferir nesse processo. É o que a gente entende que vai gerar uma participação democrática mais efetiva, mais ativa
Vereador, o Nemer falou que tem essa coisa da distância, né? A pessoa está lá na casa dela, ela não imagina como que ela pode participar da definição de verbas para uma cidade do porte de Belo Horizonte, tem 2,5 milhões de habitantes, uma arrecadação total de quase 10 bi, e ela fica imaginando que ela não vai fazer diferença nisso, né? Então, por isso que é importante esse tipo de mecanismo de participação popular, né? Exatamente. Toda participação popular é importante, né? E a gente, enquanto representante da população, a gente tem a obrigação de trazer essa população para participar da vida política da cidade. Então, quando a gente tem iniciativas como essa da Câmara, para nós é muito importante, porque você traz o cidadão para discutir, entender melhor a questão do orçamento, né? O Nemo colocou bem os movimentos sociais, o cidadão normalmente não consegue entender a questão do orçamento público, não é uma questão tão simples. E cursos assim tornam essa questão mais fácil, as pessoas vão entender, é uma desmistificação do orçamento público. E que são várias as formas de participação, né? A gente tem o orçamento participativo. A meu ver, a gente caminha... Já houve um avanço com o orçamento participativo? Eu acho, mas eu acho que temos que avançar mais. Eu penso até em futuramente chegar no planejamento participativo, onde a população realmente participe do planejamento da cidade. Então... né, hoje existem as conferências, existem os conselhos, são formas que a população tem de participar da vida política da nossa cidade. E lembrando que aqui a Câmara Municipal também tem as audiências públicas, né? Exatamente. É uma forma importante de participação, né? Exatamente, audiências públicas também são... A Comissão de Participação Popular, que a Câmara tem também, é outra forma onde os movimentos sociais podem participar da vida da cidade, propor projetos de lei. Né? Muita gente acha que a única forma de propor um projeto de lei é a de iniciativa popular. Hoje em dia, a Comissão de Participação Popular, ela encurta esse processo de ter 5% das assinaturas da população. O movimento social pode ir direto na comissão e propor leis para a cidade. Então, a Comissão de Participação Popular também é outra forma de participação muito importante aqui na casa. Agora, a pessoa que vier fazer o curso aqui, vai fazer o curso, vai se informar, né, de questões importantes para a cidade e de questões de participação, Nemer. Como que efetivamente ela pode participar desse orçamento? Existe algum mecanismo? Pergunta para todos, viu, gente? Começar aqui pelo Nemer, mas depois se o Lucas quiser falar também. A proposta da gente em trazer as pessoas para fazer um curso aqui na Câmara, porque é um curso limitado em 7 horas, e quando a gente entende um pouco de finanças públicas, sabe que é muito pouco tempo para a pessoa se instruir. Mas a ideia é trabalhar questões básicas para as pessoas entenderem como que o processo se dá e o que é preciso observar nas peças orçamentárias, nas leis orçamentárias, onde ela pode interferir. Então, quando foi votada a LDO, a gente viu aqui que tinha nela espaços, e até através da Comissão de Participação Popular, da gente apresentar propostas de emenda para fazer efeito nessa alteração da lei. E isso os vereadores levam para a Comissão de Orçamento. No caso, como ocorrerão as audiências públicas, serão 5 audiências públicas, então a esperança da gente, a expectativa, é capacitar essas pessoas para entenderem, dentro das áreas de resultado, que é assim que é elaborado o PPAG da Prefeitura de Belo Horizonte, comparado com o que é de indicador social da cidade, que os movimentos já dominam bastante esse tema, eles possam interferir na hora de formulação, apresentando sugestão durante as audiências públicas, né? Ou mesmo apresentando propostas de emenda, sugestão que pode transformar em emendas, ou mesmo apresentando propostas de emenda através dos seus vereadores ou através da Comissão de Participação Popular. Então a gente entende que emendas ao orçamento da cidade. A gente entende que a capacitação é a forma da pessoa, como nós podemos simplificar, saber como ela vai navegar. Qual que é o caminho, nesse né? Qual que é o caminho? O que ela pode fazer para participar? Efetivamente participar, efetivamente fazer com que, por exemplo, os resultados das conferências possam ser discutidos, debatidos e transformados em propostas de lei orçamentária durante essa participação, que realmente represente o anseio e a necessidade da população, casando com o poder público, criando uma harmonia entre o poder público, o movimento social e o poder executivo e legislativo como poder público, né? Essa questão da participação no orçamento, nós
pudemos ver muito bem na votação da LDO aqui na casa.